Como é que você veio parar como motorista de aplicativo? Galera, eu sempre trabalhei de motorista, né? Desde eu cheguei, eu sou baiano, né? Cheguei em São Paulo em 98. Em 2003 eu comecei na atividade de motorista. Trabalhei numa empresa CLT por 15 anos, quase 16. Aí, devido a umas ocorrências aí no caminho, aí eu fui demitido e a minha opção naquele momento foi os aplicativos, né? Muitos já conhecem um pouco da minha história, mas eu vou contar aqui porque, assim, não tem como eu comentar a minha história, a minha vida de motorista de aplicativo, sem comentar antes o que fez eu chegar até aqui, né? Como muitos que me conhecem sabem, eu tive uma perda, assim, imensurável na minha vida, que foi a perda da minha filha, né? E às vezes muita gente me chama e me pergunta, mas as pessoas não querem perguntar realmente o que aconteceu. E aqui hoje eu vou ter a oportunidade de contar para aqueles que não sabem realmente o que aconteceu. Quem acompanhava a minha história lá atrás, no começo, quando eu comecei no outro aplicativo, muitos deles sabem que eu comecei ali num momento muito difícil da minha vida. Tenho muito que agradecer àquele que compartilhou comigo aqueles momentos ali, que foi uma barreira para mim. E, assim, os aplicativos foi assim um meio de trazer assim um pouco de superação, assim, superar nunca jamais. Quem perde um filho não é uma coisa que superar nunca, né? Eu acho que eu sempre falo, né, a gente perde ninguém aceita perder um pai, perder uma mãe, mas assim, perder um filho ninguém é uma coisa assim que fora do normal. É tanto que nesse decorrer aí eu perdi meu pai. É assim, uma coisa assim, até assim que não dá nem para acreditar, mas perder meu pai depois de tudo que eu passei, assim, para mim se tornou assim uma coisa normal, porque eu vi meu pai criou 10 filhos, ele fez de tudo ali o que ele pôde fazer, que estava no alcance dele. E assim, depois de assim, com uma certa idade, você vê ali se partir, você olha e você vê que ele cumpriu sua missão, né? E uma criança de 5 anos, 7 meses ali, você vê partir. Foi sabe? Foi assim uma coisa assim que muito difícil para mim. E eu trabalhava de motorista, minha esposa trabalhava numa agência de viagem e minha filha ficava na escola, né? E sim, foi assim uma coisa assim para deixar claro, a minha filha ela morreu, ela faleceu, ela se foi de um linfoma, é um tipo de câncer. Ela teve leucemia, linfoma linfoblástico de célula T. É um tipo de câncer raro, porém muito agressivo, né? E eu deixava minha esposa saía antes para trabalhar e eu ficava em casa, acordava ela e deixava na escola e saía trabalhar. Até que uma terça-feira minha esposa falou para mim assim: Gilson, antes de você sair, você dá uma olhada que eu acho que a Micaela está com o olho meio inchado. Realmente, eu acordei, fui olhar, ela estava com o olho meio inchado. E eu mandei mensagem para minha esposa, falei, mas ela deve ter dormido de mau jeito, ou tá com sono, tudo. Troquei ela, deixei na escola, ela foi para a escola. Cheguei à noite, ela continuava com o olho inchado, aí a minha esposa, vamos levar no médico. Levei no hospital SEMA ali, que era o hospital do óleo. Passou no médico, oftalmo. Aí ele falou assim, até mês de maio tava muito sol, mês de abril, muito sol. Aí a poluição, sol quente. Aí passou um colírio, voltamos para casa. A véspera do feriado, dia 21 de abril. Foi dia 21 de abril, dia 20 não tinha aula. Deixamos ela com a tia, ela brincou, sabe? Tudo. Aí chegamos à noite do serviço, buscamos ela e fomos para casa. Na madrugada do feriado, dia 21, ela acordou tossindo, assim, com uma falta de ar. E ela foi no nosso quarto e falou assim, papai, me leva no médico. Cara, aquele momento ali foi um momento que não teve como se segurar, porque assim, né, ela era uma criança muito ativa e assim, falava de ir no médico, ela sempre tinha um jeitinho, falava, não, vou ficar bem, não precisa. Quando eu vi, ela chegou ali no quarto e falou, papai, me leva no médico. Aí eu, sabe o sentimento de pai que algo não tá bom. Mas você nunca imagina, né? Você imagina uma tosse, uma pneumonia, alguma coisa. E, sabe, corri, levantei, fui no carro, veio para o hospital. Chegou no hospital, graças a Deus na época tinha um convênio, tudo. E
Os médicos fez o procedimento ali normal de uma criança quando chega com sintoma. Fazer um raio-x. Só que assim você espera que vai vir o quê? Uma pneumonia, uma gripe, uma tosse, alguma coisa. Eu fiquei no carro lá fora, né? E minha esposa ficou acompanhando ela, porque não ficava com os dois. Aí minha esposa mandou mensagem, entra aqui. Eu entrei lá, ela falou, olha, eu tô muito assustada porque eu tô vendo os médicos ali muito preocupados, e mostra para um, mostra para outro. E aí eu fui lá, fiquei com ela, e aí os médicos veio e falou, olha, a Micaele está com uma mancha no pulmão, precisamos fazer uma tomografia. E... Cara, sim, só que assim você nunca vai imaginar da gravidade, né? Os médicos explicou, vou ter que fazer uma tomografia, você tem que autorizar e tal. Aí fez a tomografia, o médico veio e falou, assim, olha, vocês vão precisar ser forte. A Micaele está com um tumor no mediastino, que está numa proporção já avançada. E assim, a única coisa que a gente tem que falar para vocês é que ela vai precisar muito do apoio de vocês. Vocês precisam ser fortes. E aqui, naquele momento, eu estava disposto a ser forte, passar força para minha esposa, né? Só que assim, você nunca vai imaginar, cara, que a coisa era tão grave quanto era. E fizeram ali tudo que tinha que fazer, exame, tudo. Os médicos falaram, ela vai precisar ser transferida, porque aqui a gente não tem uma equipe pediátrica assim, apta a cuidar do caso dela. E eu falei, não, tudo bem, faça o que tem que ser feito. Fiquei ali, brinquei com ela no quarto lá, a gente gravou o vídeo brincando, tudo, ela brincando de médica, tudo. E você via que, sabe, você olhava nela assim, você via que a afeição dela estava mudando, sabe? Até quando foi à noite, aí precisava ser transferida. Aí veio uma ambulância, aí quando chegou a ambulância, aí eu me bateu o pavor, porque chegou a ambulância, a UTI, os médicos, tudo equipado. Falei, nossa, mas eu não estou vendo tudo isso. E tinha uma amiga nossa que foi dar um apoio lá no hospital, né, primeiro hospital que ela ficou. E aí depois que ela falou para nós, né, que os médicos comentou que a gravidade dela, que ela estava apta a qualquer hora a ter uma parada cardiorrespiratória. Por isso a ambulância de tanto UTI. E assim, a gente foi transferida para o hospital lá na Vila Mariana, Hospital da Luz. Sim, só que assim, você nunca vai imaginar que a coisa é tão grave. Aí chegou lá, só que poderia ficar um acompanhante. Aí minha esposa, não, eu fico. Eu falei, não, vai embora, eu fico. Não, aí continua, acabou ela ficando. Voltei para casa, mas aí você não dorme. Acordei o dia de manhã, fui embora, passei lá no hospital. Aí não deixaram eu ver ela. Aí os médicos, vamos fazer tudo, fazer os exames, saber qual que é o tratamento. Não é caso de cirurgia. E, bem, aí eu fiquei ali, fui para o serviço, fiz alguma coisa lá, voltei 1h da tarde para esperar a visita. Aí fui lá na visita. E assim, ela já tinham sedado ela, porque precisava fazer um exame lá que tinha que tirar um líquido da coluna, né, para saber o tipo de a gravidade, onde já tinha parte do corpo que já tinha sido atingido. E eu cheguei lá para visitar, e ela tinha passado pelo procedimento, aí ficaram segurando. Quando liberou a visita, já era finalzinho da tarde. Aí eu não consegui mais falar com a minha filha. Eu convenci a minha esposa de ir para casa e eu ficar com ela, sabe? Os médicos falaram assim, olha, a gente não sabe, mas vocês podem conversar com ela. Ela está entubada, a gente não sei muito falar, mas acredito que ela escuta o que você fala. E para convencer a minha esposa para ir embora, né? Não vai. Não vou. Eu falei, não, você vai, amanhã cedo eu vou te buscar e você fica aqui. Até que eu conversei ela ir embora, sabe? Aí eu fiquei ali e o padrinho dela foi lá, assim, por volta das 9h da noite. Eu desci, fui falar com ele. Depois eu subi. Aí quando eu subi... Sabe quando você... Assim, sabe? É assim, às vezes a gente é egoísta, né? Porque quando a gente vai pedir para Deus alguma coisa, a primeira coisa que a gente fala assim, faça a sua vontade. Mas assim, a gente não está preparado. Porque por mais que a gente fala assim, faça a sua vontade. Você não quer que ele faça a vontade dele, você quer que ele faça a nossa, né? E ali eu fiquei ali com ela ali, rezando o Pai Nosso. E
entreguei ela na mão de Deus. Os médicos veio e falou, olha, você está ciente da gravidade, mas pode ficar tranquila, ela está em boas mãos, a gente vai fazer o possível. E eu fiquei ali, conversei com ela. Aí eu lembro que eu conversando com ela, porque ela era muito apegada à mãe, né? E eu falei, pedindo para ela, não vai embora, não deixa sua mãe, como que vai ser sua mãe sem você? E naquele momento parece que eu ouvi assim, sabe? Desculpa, pai. E eu vi eu estava ali nos aparelhos, eu vi como foi, começou a baixar ali, aí os médicos começou a vir um monte de médico. E eu falei, eu não vou sair daqui. E eu fiquei ali. Cara, ela teve uma sequência de parada cardiorrespiratória. Primeira, segunda, terceira reanimaram. Na segunda, aí eu não consegui mais acompanhar. Só sei que assim, cara, do jeito que eu vi minha filha nascer, eu vi minha filha partir. Eu fui assistir o parto da minha esposa, eu fiquei num canto ali filmando. Na hora que tirou a minha filha, eu não aguentei, eu desabei. Da mesma maneira, eu estava ali no hospital, a terceira tentativa ali de reanimar ela, que eu senti assim dentro de mim que ela tinha partido. Do mesmo jeito, eu arriei ali, sentei no chão, os médicos tentando. E assim, cara, foi 30 e poucas horas que eu entrei com a minha filha no hospital, brincando comigo, sorrindo. Eu saí do hospital para sepultar. Cara, e aí que você vê que você não é ninguém, cara. Até então, eu era um cara que... Se o cara falasse para mim assim, eu tô uma noite sem dormir, para mim, nossa, como que alguém consegue ficar sem dormir? Porque eu estava acostumado, chegava em casa, brincava, dormia, normal. E a partir dali começa a vir uns pesadelos. Minha esposa entrou em depressão e psiquiatra, psicólogo. Aí aquele emprego que você tinha... Porque é aquilo que eu falo. Aí vou falar uma coisa para você. Nós somos só números. A empresa, ela vê você como número. Então, enquanto você estiver produzindo, estiver ali, beleza. Quando você não tiver mais, já era. Aí aquele funcionário nota 10 começou a ser nota 8, 9, 10. Caiu e eu perdi meu emprego. Fiquei ali na luta, levando minha esposa para o psiquiatra, psicólogo. Ela foi afastada. Eu ainda, mantendo ser forte, consegui manter o emprego durante 4 meses. Aí depois de 4 meses eu fui demitido do emprego. E aí foi o segundo baque que foi difícil, né? Que eu saí do serviço. E como que era chegar em casa e falar para a esposa na situação que ela estava, que eu estava desempregado. Foi aí que, cara, foi mais um momento que eu estive ali no ponto fiquei ali no fundo do poço porque eu não aceitava, sabe? Eu fiquei 15 anos numa empresa, fazia tudo de mim. E eu me imaginava ali quantas vezes eu largava um feriado prolongado, eu deixava de passear com a minha filha para ir trabalhar. E na hora que eu estava ali, sabe? Eu perdi o emprego, fiquei desempregado, eu fiquei muito revoltado. Minha esposa falava que eu esmurrava o travesseiro à noite. Tinha pesadelo, sabe? Muito... E aí foi que nós tínhamos uma rotina de toda quarta-feira, que era meu rodízio. A gente saía de casa, eu tinha que voltar do serviço e ia levar ela lá no hospital, no cemitério, para visitar o túmulo lá da minha filha. E quando eu fiquei desempregado naquele dia, foi no dia seguinte, estava indo e passei na Anhamelo e eu lembrei, falei, vou fazer Uber. Ela falou, mas espera um pouco, dá um tempo, esfriar a cabeça. Mas eu falei, vai ser uma maneira de eu distrair, né? Cara, e eu passei na Anhamelo, eu tinha uma Blaze na época, que para mim não valia nada, era só sentimental mesmo, porque em valor de venda ninguém queria. E assim, mas aquela coisa que eu falo, né? o plano de Deus na nossa vida é maior do que o nosso, né? E eu entrei ali naquela agência, aí eu olhei uns carros, aí o cara falou, você vai fazer troca, o que que é? Eu falei, não, é que eu tenho um carro que não vale nada. E o rapaz falou assim, não, vou ver lá e te falou. Aí ele entrou lá, conversou com o gerente, falou, o gerente autorizou pagar X valor lá no carro. O carro que assim, não valia nada, ninguém dava nada se fosse vender. Aí eu fui lá e escolhi um Fiesta para trabalhar. Aí esperei ficar pronto o documento, aí fiz o cadastro
e mais ou menos uns 15 dias depois eu estava fazendo Uber. Fiz o cadastro, aí ficou bloqueado uns dias, eu fui lá na Barra Funda, aí passei lá direto lá no balcão, foi liberado o cadastro. Eu saí, meia hora depois eu estava na rua fazendo Uber. Cara, e aí começou assim, cara, que eu falo assim, às vezes a pessoa fala para mim, nossa, você é evangélico? Eu falo, cara, eu não tenho religião. A única coisa que eu tenho, apesar de eu ter perdido um tempo, eu tenho muita fé em Deus. E ali, assim, a rua, para mim, conseguiu me trazer meu sustento, conseguiu dispersar minha cabeça, as coisas ruins que ficavam na cabeça. Consegui enxergar outros horizontes, que eu conseguia, às vezes, enxergar na rua ali, e você via ali uma situação que você falava assim, a minha situação tá difícil, mas aquele cara ali tá, a situação também é mais difícil. Peguei passageiro aqui, que às vezes estava na viagem ali, quando começava a conversar, estava chorando eu e ele, cara. E você começou a olhar. No decorrer aqui, eu vou contar histórias aqui que você fala, nossa, coisa incrível, cara. E o tempo foi passando, e eu superar, você não vai superar nunca. Entendeu? Eu não tenho nem o que falar nessa questão, porque é complicado, né? Perca de filho, né, cara? A gente sabe, tem gente que tem filho pequeno, tem uma menina de 6 anos, né? E aí é muito pegado, né? E a gente é muito pegado. Então, assim, cara, primeiro parabenizar você, porque, cara, não é fácil e não tá sendo fácil ainda, né? Porque pode passar X anos que, cara... Foda, pai. É filho, fez o inverso, né, cara? Inverteu a ordem Inverteu natural. a ordem natural, cara. Então, E assim, não dá pra imaginar o que você passou nesse período, irmão. Não tipo dá. assim, porque fica os dois abatidos, né? A mulher, você também, cara, e assim, não tem nem como você dar uma força nem pra um nem pra outro. Tipo, você tem e não tem como dar força. Imagine você sair de casa, você tem uma rotina ali, né? A gente ficamos 30 dias sem voltar em casa. Porque foi assim, foi 40 e poucas horas. A gente saiu, com tudo ficou lá montado, os brinquedos dela, do jeito que ela dormiu, acordou. Você imaginar como que você ia encontrar. Então, ficamos na casa da minha cunhada 30 dias. Aí depois, não, tem que encarar a realidade. E assim, por mais que você tá mal, você tem que se segurar, porque você tem que passar fortaleza para sua esposa. E eu chegava em casa ali arrasado, mas você não pode demonstrar que você estava. Enquanto ela estava passando com psicólogo, psiquiatra, eu estava ali me segurando, porque eu não queria me demonstrar fraqueza. Eu queria ir lá, não vou no psicólogo, porque... Vocês estão juntos ainda? Graças a Deus. Parabéns pros dois, viu, cara? Não é inclusive fácil chegar, vocês dois estão de parabéns, porque muitos casais, uma situação dessa, acho que começa a ter problema, começa a discussão, por que não fez isso antes, por que não fez isso aquilo. Parabéns, viu, velho? Eu sei que eu não sou o melhor esposo do mundo, mas eu posso garantir para vocês, eu tenho a melhor mulher do mundo. Porque esse decorrer não foi fácil, a gente passamos por dificuldade. Sabe, quase se separamos também, mano. Sim, no meio da pandemia aí a gente vivemos aí um momento difícil. Mas quando você olha para trás, assim, graças aos ombros amigos que a gente tem, que é tudo nessas horas, e estamos aí.